começar lendo no livro de Salmos, no capítulo 120, Salmo 122, versículo 1, salmo muito conhecido nosso, onde lemos: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mateus, capítulo 16, apenas o verso 26. Mateus 16, apenas o versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 Vamos ler apenas até o verso 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 2, temos lido várias vezes essa passagem no decurso desses estudos sobre a família. Quero ler apenas os 2 primeiros versículos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3 também, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, outra passagem bíblica, conhecidíssima nossa, onde lemos assim: Tu, porém, Paulo escrevendo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a última passagem que desejo ler com os irmãos encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Podemos ler também o capítulo 2, verso 17 da mesma carta. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Amai os irmãos. Meus irmãos, quero dar continuidade aos estudos que estamos realizando nesses domingos pela manhã. Já há quantas semanas, na realidade, quantos meses, nós estamos
buscando instrução bíblica, buscando conhecer qual é a vontade de Deus, quais as implicações, os princípios bíblicos para no que diz respeito à nossa família. O conceito bíblico de família e, com a graça de Deus, como podermos viver nessas relações familiares de maneira a honrar e glorificar o nome do nosso Deus de modo agradável a Ele. Esse é o desejo sincero de todo crente. Tem que ser o desejo sincero de todo crente. Viver de modo agradável a Deus em todas as áreas da nossa vida. Todo crente deve ter como que uma santa obsessão, procurar compreender a vontade de Deus e, com a graça dele, nos empenharmos, nos esforçarmos, sermos diligentes, com o propósito de aplicar ao nosso coração, aplicar à nossa vida, esses ensinos revelados na vontade de Deus, que representam a vontade boa, santa, agradável de Deus para nós. É verdade que nenhum de nós será inteiramente bem-sucedido, nenhum de nós conseguirá nessa vida cumprir integralmente a vontade de Deus. Somos pecadores, falhamos, erramos, ainda temos essa natureza pecaminosa em processo de santificação, é verdade, em processo de mortificação da carne, é verdade, mas ainda em processo. E por isso mesmo, nenhum de nós pode reivindicar perfeição em qualquer área da vida, e muito menos no que diz respeito às nossas relações familiares. Mas o nosso desejo, meus irmãos e irmãs, deve ser, com todo o nosso esforço, nosso empenho, não segundo filosofias, ideias e pensamentos humanos, mas conforme os princípios da palavra de Deus, procurar viver essas relações familiares de conformidade com a vontade revelada de Deus e para a honra e glória do Senhor. Nos últimos domingos nós temos, ou nos últimos meses mesmo já, temos estudado especificamente a questão da criação de filhos, da educação dos nossos filhos. Somos instados a isso, a criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é uma tarefa que a Bíblia atribui a nós como pais ou responsáveis pelos filhos. E durante esses vários meses nós temos considerado, várias semanas temos considerado essa questão da criação dos filhos. Mais especificamente, temos abordado a questão dos nossos deveres para com os nossos filhos, nossos deveres nessa condição de pai ou mãe com relação aos filhos. E no domingo passado, eu, dentro desses deveres gerais, comecei a considerar com os irmãos o papel, o lugar, a maneira, razões do exercício da disciplina na criação dos nossos filhos. Os irmãos sabem como a família está em crise, meus irmãos, como está em crise. Essa questão da criação dos filhos, então, a sociedade não sabe o que fazer com os filhos. Não é um problema apenas brasileiro, é um problema praticamente, pelo menos ocidental. As drogas tomam conta das crianças, a violência impera entre os jovens, a desobediência, a rebeldia, a imoralidade em todos os meios possíveis. Aqui e ali
vemos notícias e reportagens sobre o problema já quase de saúde pública da gravidez de menores, de adolescentes. Em suma, essa é a condição gravíssima em que as famílias se encontram, especialmente os filhos. E tenho ressaltado várias vezes que não podemos ter uma visão romântica de que, porque somos crentes, somos membros da Igreja de Cristo, nós estamos de alguma maneira imunizados contra os perigos que a sociedade contemporânea enfrenta no que diz respeito aos jovens, aos adolescentes, às crianças, aos filhos, à criação dos filhos. Então, irmãos, mais do que nunca é preciso levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Mais do que nunca é preciso atentarmos prudentemente como andamos, para não andarmos como nécios, e sim como sábios, procurando compreender, conhecer e praticar a vontade do Senhor para a nossa vida, particularmente no que diz respeito ao assunto que estamos considerando. Nos últimos domingos, tratando dessas questões dos deveres gerais, eu estive ressaltando que é dever dos pais reconhecer e fazer conhecida a condição dos nossos filhos como bênção de Deus, herança do Senhor, são os filhos, fruto do nosso ventre, o galardão. Fazer conhecida a condição deles de pecadores, não passarmos para eles a ideia antibíblica e romântica de que eles são inocentes, de que o bem reside neles e que basta apenas encorajá-los, estimulá-los, porque isso não corresponde à verdade bíblica, eles são pecadores, herdeiros do pecado. E também, no que diz respeito aos nossos filhos, deixar bem claro que eles são filhos da aliança, são filhos da promessa, eles estão debaixo do favor, do cuidado especial, da graça e da misericórdia particular de Deus sobre eles. Procurei ressaltar uma manhã inteira, no tempo que nos cabe, para esses estudos, a necessidade de amarmos os nossos filhos, não amarmos no sentido romântico, sentimental, meramente emocional, mas amarmos os nossos filhos no sentido bíblico. E os irmãos devem lembrar, no que diz respeito aos superiores, o amor na Bíblia é definido como nos dar pelos nossos filhos, assim como Cristo amou a sua igreja e se deu por ela, se entregou por ela, nós devemos nos entregar pelos nossos filhos, zelar por eles, cuidar deles, estar sempre com eles. E dificilmente, meus irmãos e irmãs, eu preciso ressaltar isso, os irmãos serão bem-sucedidos na criação dos filhos se os filhos não perceberem que vocês amam de fato os seus filhos. Se os filhos de vocês perceberem que vocês apreciam mais a companhia dos outros, das outras pessoas, do que a companhia deles, vocês certamente terão dificuldades na criação dos filhos. Se eles perceberem que vocês não prezam, não têm prazer neles, dificilmente os irmãos serão bem-sucedidos no que diz respeito à criação dos seus filhos. Também os irmãos precisam orar por eles, suplicar a graça de Deus. Nós reconhecemos que essa tarefa jamais será bem-sucedida apenas pelo nosso bom desempenho, pela nossa própria qualificação ou capacidade. Com relação a isso, também podemos exclamar, como o apóstolo Paulo exclamou, quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para conduzir pecadorzinhos à graça de Deus e a salvação e a santidade e a serem transformados em instrumentos úteis para a promoção do reino de Deus, senão aquele que tem poder para operar em nós o querer e o realizar segundo a sua boa e poderosa e soberana e sábia vontade. Então, por isso, nós temos que recorrer ao trono da graça de Deus, suplicar
o favor e a misericórdia de Deus sobre os nossos filhos. Eu teria pouco respeito por qualquer pai ou mãe que não, pelo menos uma vez ao dia, não separe algum tempo para buscar a graça de Deus e aí então suplicar o favor dele sobre os seus filhos. Creio mesmo que cada um dos irmãos, não apenas uma vez por dia, mas várias vezes por dia, seja no momento especial em que separa para a leitura da Bíblia, para a oração, para a meditação na vontade de Deus revelada, seja naquelas nossas orações intermitentes, a cada momento, a cada instante, orar sem cessar. Os irmãos estão sempre lembrando dos seus filhos e colocando a vida dos seus filhos, o coração dos seus filhos, a alma dos seus filhos, o bem dos seus filhos, em todos os sentidos, diante do trono da graça, do favor e da misericórdia do Senhor. Evidentemente que se nós não dermos bons exemplos aos nossos filhos, nós também teremos muita dificuldade em sermos bem sucedidos no que diz respeito à disciplina dos nossos filhos. Se nós dissermos uma coisa e fizermos outra, se eles não verem em nós, não perfeição, porque eles não vão ver perfeição, eles convivem intimamente conosco e conhecerão melhor do que quaisquer outras pessoas as nossas faltas, os nossos erros, as deformações do nosso caráter, os nossos pecados. Mas se eles não verem a nossa disposição de viver para a glória de Deus, de praticar a vontade de Deus, a nossa determinação de colocar em primeiro lugar o reino de Deus para que as outras coisas nos sejam acrescentadas, também dificilmente os irmãos serão bem-sucedidos no que diz respeito à criação dos seus filhos. E, evidentemente, nos cabe ensinar a eles a vontade de Deus, seja sentados, andando, em qualquer circunstância, como lemos em Deuteronômio 6, ao levantar, ao deitar, ao andar, em quaisquer oportunidades, e são várias que Deus nos dá na vida, no dia a dia, nessa escola ambulante, não é, diária da vida. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que eles devem crer, aquilo que eles devem fazer, aquilo que eles devem evitar, para que possam viver de forma temente a Deus e agradável ao Senhor. Eu preciso, meus irmãos, sempre recapitular essas coisas para que os irmãos não tenham uma visão equivocada e pensarem que a criação dos filhos consistirá apenas em uma dessas coisas. Podemos ser muito bem-sucedidos no que diz respeito a amar nossos filhos. Podemos amar nossos filhos como pais ou mães não amam, nem o outro ama seu filho. Mas se nós não orarmos por eles, não dermos bons exemplos, não ensiná-los, não discipliná-los, não haverá equilíbrio e dificilmente nós seremos bem-sucedidos. E assim com relação a qualquer um desses deveres gerais. Podemos orar pelos nossos filhos, mas se nós não amarmos, não dermos bom testemunho, não ensinarmos, não disciplinarmos, isso é temeridade, isso é tentar a Deus. Orar e não fazer as coisas que nós precisamos fazer. Se nós só disciplinarmos os nossos filhos e não amarmos os nossos filhos, não ensinarmos, não dermos bom exemplo, provavelmente nós estaremos criando pessoas rebeldes e não dóceis, porque não conhecerão o amor, não conhecerão os fundamentos da disciplina através do ensino, não verão exemplo e também nós não seremos bem-sucedidos. Não tenham dúvida, e meus irmãos e irmãs, que para sermos bem-sucedidos na criação dos nossos filhos, nós precisamos não descompensar e enfatizar apenas um desses elementos em detrimento de outros deveres nossos. Essa talvez seja a causa, a razão de muitas dificuldades e problemas no que diz respeito à criação dos filhos. Apenas a ênfase numa coisa. A paz que são tão amorosos e esse amor parece que só faz fazer a vontade dos filhos,
e os filhos não são disciplinados, isso é terrível. Outros só são disciplinados, mas não conhecem o amor dos pais, e assim por diante, irmãos. Eu quero enfatizar o máximo que eu puder a necessidade de todos esses deveres relacionados à criação dos nossos filhos. Talvez os irmãos pensem assim, puxa, mas aí é difícil, né? E é difícil mesmo. Essa é a mais difícil e a maior tarefa e a principal tarefa que Deus nos deu nessa vida. Eu ouso dizer que a principal tarefa que Deus nos deu nessa vida não é evangelizar, não é. Não é qualquer outra coisa a parte da criação dos nossos filhos. Eu posso exercer o ministério de muitos anos, ainda que Deus me desse um ministério muito bem sucedido, que muitas pessoas fossem conduzidas a Cristo por meu intermédio, se eu falhar no que diz respeito à criação dos meus filhos, eu terei falhado naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial. Outras pessoas podem evangelizar, mas ninguém tem a responsabilidade que eu tenho no que diz respeito à educação e à criação dos meus filhos no temor do Senhor. Ninguém pode evangelizar meus filhos como eu posso evangelizar. Ninguém pode evangelizar o filho dos irmãos como vocês, os pais, podem evangelizar, porque tem os filhos com vocês e podem se concentrar na oração por eles, no testemunho a eles, no ensino a eles, no amor a eles, na disciplina, como nenhuma outra pessoa pode fazer, nem professores, nem pastores, nem ninguém mais poderá fazer. Em outras palavras, se você não for bem sucedido na criação dos seus filhos, no temor do Senhor, dificilmente outras pessoas serão. É verdade que Deus é misericordioso e gracioso, eles podem crescer e então, já na idade da razão, serem alcançados pela graça de Deus, assim como pessoas que nunca foram criados no Evangelho poderão ser alcançados pela graça de Deus. Mas eu sugiro que é mais difícil uma criança criada num lar cristão, que não for conduzida a Cristo pelos seus pais, vir a ser conduzida depois, do que um pagão ou uma pessoa que não conhece a Cristo depois ser conhecida através da pregação do Evangelho. Essa é a experiência que nós temos. É difícil quando uma criança criada no lar cristão não é criada de modo a ser conduzida a Cristo pelos seus pais, que não tem seriedade no que diz respeito ao exercício dos seus deveres para criar seus filhos no temor do Senhor, e então o que acontece, meus irmãos e irmãs, é que eles se tornam endurecidos, como que vacinados, e é mais difícil conduzi-los a Cristo do que outros que não tiveram esse conhecimento e então não foram como que vacinados contra o Evangelho, e depois então eles com relativa facilidade, quando são expostos à pregação e à verdade bíblica, acabam respondendo positivamente ao Evangelho. Mas, meus irmãos, eu quero concluir o assunto que nós consideramos no domingo passado. Domingo passado estive começando a considerar com os irmãos, e avançamos bastante nessa questão, sobre o papel da disciplina. E ressaltei que eu quero e considero necessário tratar dessas duas coisas conjuntamente, disciplina e encorajamento, porque faz parte, na realidade, da disciplina, não apenas a correção negativa, a punição, mesmo física, ou a repreensão, a exortação, a admoestação, mas também o encorajamento, o ânimo, para que não venhamos a pensar que disciplina, ela tem apenas um caráter negativo ou uma conotação negativa, que disciplina significa simplesmente punir, significa simplesmente espancar ou privar os filhos de privilégios, ou então dar carão neles, né? Reclamar, admoestar, exortar. Há lugar para isso, mas não é possível que em tudo aquilo que nossos filhos são e fazem, há mais necessidade de punição do que de encorajamento.
Se assim for, como eu já ressaltei para os irmãos, provavelmente quem mais precisa de punição são os pais, do que os filhos, porque têm falhado gravemente no que diz respeito à criação dos seus filhos. Então eu estive aqui considerando com os irmãos as 3 primeiras questões relacionadas a esse assunto. Por que disciplinar nossos filhos? Como discipliná-los? E quais os cuidados que nós devemos ter no que diz respeito à disciplina dos nossos filhos. E hoje eu quero avançar apenas considerando outras duas questões. Pelo que devemos especificamente discipliná-los, motivos para isso, e para que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Mas antes disso, vamos repassar rapidamente, só passar, e os irmãos terem a oportunidade de lembrar aquilo que estivemos considerando, especialmente a questão de como e os cuidados que nós devemos ter. Por que nós devemos disciplinar nossos filhos? Vimos aqui domingo passado, simplesmente porque Deus ordena e elas precisam disso. Lemos Efésios 6,4, lemos 1 Timóteo 3, versículo 4, lemos 2 Timóteo 3, 16 e 17, bem como Tito 1, versículo 6, e essas 2 passagens, Timóteo e Tito, dizem respeito à qualificação dos pais, nesse sentido. Hebreus, capítulo 12, verso 8, Hebreus 12, versículo 11. E depois, então, nós vimos como nós podemos disciplinar os nossos filhos, isto é, através de encorajamentos e recompensas. Eu ressaltei que o mandamento bíblico, um dos 10 mandamentos, que de modo geral são negativos, não é? Não matarás, não adulterarás, não falar o nome de Deus em vão, não ter outros deuses. Nesse aspecto é positivo, não é? Honra a teu pai e a tua mãe, e ainda acrescenta recompensas, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Também através de admoestações, exortações, reprimendas mesmo, chamados, meu filho, você está errado, você não deve proceder dessa maneira, não é assim que você faz por causa disso, isso é pecado, isso contraria a vontade de Deus, não produz bem a glória de Deus, não produz o seu bem, não produz o bem dos outros, conforme for. É uma maneira de nós fazermos isso. Talvez algumas privações de alguns privilégios, embora a Bíblia não enfatize esse tipo de punição, seja no que diz respeito a crimes civis, seja no que diz respeito à criação de filhos, e também a Bíblia enfatiza a punição física. Eu estive aqui lendo várias passagens bíblicas que nós encontramos no livro de Provérbios, encorajando a utilização desse instrumento misericordioso de disciplina que é a vara, quando nós, ali de uma maneira rápida, resolvemos a questão, né? E os filhos são disciplinados e eles entendem perfeitamente essa linguagem, que eles estão sendo castigados com a vara, ou com o cinturão, ou com a palmatória, conforme for. Isso aí é de preferência dos irmãos, para o bem deles, para que eles possam, então, aprender. E considerei aqui com os irmãos alguns cuidados no que diz respeito à criação dos filhos, né? Alguns negativos que nós devemos evitar, a gritaria só não resolve, as crianças precisam aprender que chamou, falou uma vez, pronto, e não apenas quando a gente grita lá pela milésima vez, quando já está rouco, é que eles vão atender. Nós ensinamos isso aos filhos, quando a gente chama uma vez e não disciplina logo para que ele obedeça, e chama 2, e 3, e 4, e não sei, quando nós estamos ensinando, olha meu filho, não atenda de primeira não, viu? Só quando a gente chamar 4, 5, 6, 7, quando estiver gritando, aí sim que você obedece. É isso que a gente está ensinando para eles. E eles aprendem com uma facilidade enorme esse tipo de ensino que não funciona, o método dos decibéis que não funciona. Também cuidados para não exagerarmos, né, na criação dos filhos. Às vezes, por uma bobagem, uma besteira, usamos uma marreta. E às vezes a coisa é gravíssima e nós queremos discipliná-los com uma serrinha de unha. Não. É preciso que tenhamos cuidado no que diz respeito a isso. Também para não sermos autoritários
e cortarmos qualquer tipo de comunicação e não permitirmos que nossos filhos nos procurem, nos falem, apresentem os problemas dele conosco. Também cuidado para não sermos negligentes, deixando as crianças entregues a si próprios. Também não sermos demasiadamente temerosos, de forma que as crianças não tenham liberdade para fazer nada, porque é medo de tudo, né? Daqui a pouco as crianças ficam ali e não têm oportunidade de aprender e de crescer no que diz respeito a essas questões. E positivamente estive aqui ressaltando a necessidade de disciplinarmos de acordo com a idade, de acordo com o temperamento, de acordo com a gravidade da falta, especialmente se for contra Deus, contra os outros. Depois, sim, outras questões menores, com regras claras, através de ensino e do exemplo, e também com consistência. Uma das grandes dificuldades no que diz respeito à criação dos filhos, a falta de consistência, a falta de persistência. Não pensem que você vai ensinar, olha, meu filho, você não deve fazer isso aqui. Pronto. E aí, então, ele não vai fazer. Né? Não é assim conosco, meus irmãos. Nós lutamos e é com dificuldade que nós vencemos a nossa própria natureza corrompida e pecaminosa. É preciso, portanto, constância e persistência. Isso toma muito tempo que os pais precisam dedicar para a criação dos filhos. E para isso precisam ter cuidado, para não consumir todo o seu tempo com trabalho, emprego, um trabalho trabalhando para um lado, outro trabalhando para o outro e tudo. Cadê o tempo para orientar, para ensinar, para cuidar, para disciplinar, para ter persistência? É muito difícil. Então, e também harmonia naquilo que os pais ensinam. Se um diz uma coisa, o outro diz outra, aí fica meio complicado para a criança saber aquilo que tem que fazer. Ou então, elas, espertas que são, pecadoras que são, lançam mão disso para ir com aquele que é mais benevolente, né? E então encontrar favor e explorar essa dissensão, essa falta de harmonia no que diz respeito ao ensino dos pais e dos filhos. Muito bem. Mas hoje eu quero só terminar, concluir, meus irmãos, esse estudo, primeiro, procurando responder a quarta questão que eu havia indicado no início, isto é, pelo que, ou mais especificamente, quais os motivos pelos quais nós devemos disciplinar os nossos filhos. Quando eu digo disciplinar, quero chamar a atenção dos irmãos, relembrar, positivamente e negativamente, não é só castigo, mas também animar com encorajamento, com instrução e assim por diante. Bom, podemos talvez dividir apenas por propósito didático e assim memorizarmos um pouco melhor esses motivos específicos de disciplina com relação a Deus e depois com relação a eles próprios e aos outros. Eu digo isso especialmente para enfatizar que nessa relação de gravidade de falta é preciso discernir aquelas faltas que são mais graves. Isso é um princípio elementar, né, de jurídico, né? É preciso disciplinar de acordo com a gravidade da falta. Ninguém vai condenar à morte alguém que cometeu um crime leve, né? E ninguém vai, pelo menos não se deveria, dar uma penazinha leve, branda, para alguém culpado de um crime grave, de morte. Então, é preciso que a gente observe essas questões. E, especialmente, essas faltas no que diz respeito a Deus. Eu sugiro aos irmãos que é muito fácil nós errarmos com relação a essas coisas no que diz respeito à criação dos filhos. Às vezes que nós já estamos chateados e tudo, às vezes o menino fez uma besteira, né, uma tolice, uma traquinagem. As crianças agora fecham o ouvido, não tem mais muita criança pequena aí, né? Mas traquinagem até que não é coisa grave. Eu sempre que tenho oportunidade de conversar com a escola, direção, coordenação da escola, eu sempre procurei ao longo dos anos ressaltar isso. Criança brinca, criança corre, criança se bate, criança quebra. É até uma manifestação de saúde, né, da criança, esse tipo de coisa. Então, isso não é o mais importante, isso não é o mais grave. Mas, às vezes, parece que essas coisas são gravíssimas. Enquanto que faltas relacionadas a Deus não são, muitas vezes, consideradas graves, quando a Bíblia atribui a maior gravidade a essas faltas.
Isso porque nós não levamos o nosso pensamento cativo à palavra de Deus, à revelação bíblica. E quero chamar a atenção dos irmãos que quando eu estou tratando aqui pelo quê, sempre observem dois lados. Eu poderia tratar positivamente e negativamente, mas eu iria só repetir o contrário do positivo. Então, sempre tenham em mente aqui as duas coisas, positivas e negativas. Porque com a disciplina, o que é que nós queremos? Criar nossos filhos no temor do Senhor. Isto é, positivamente, cultivar neles, desenvolver neles as virtudes bíblicas. As virtudes cristãs. É isso que nós queremos positivamente falando. E negativamente falando, o que nós queremos é mortificar neles o pecado. Controlar neles as manifestações da natureza pecaminosa neles. A disciplina tem esses dois aspectos, positivo e negativo, e praticamente qualquer um dos itens que nós estivemos considerando aqui, ele tem esses dois aspectos. Não é? Por exemplo, quando, com relação a Deus, um dos motivos pelos quais nós devemos sempre disciplinar os nossos filhos, está relacionado a fazer deles pessoas que creem em Deus, que temam a Deus, que obedeçam a Deus. Isso é o principal, isso é o central. É que nossos filhos sejam pessoas tementes ao Senhor, obedientes a Deus, crentes em Deus, crentes na obra salvadora do seu Filho. Se nós conseguirmos qualquer outra coisa e falharmos nisso, nós teremos fracassado. O que adianta termos os filhos cultos, estudiosos, bem-sucedidos, quem sabe importantes na sociedade, se eles forem ímpios, iníquos, não tementes a Deus? Nós não estaremos fazendo bem nem a eles, nem a nós, nem à sociedade. E é claro que tem os dois aspectos, isto é, se por um lado nós temos que discipliná-los com vistas ao cultivo dessas coisas, por outro lado nós temos que discipliná-los com vistas a que eles não contrariem essas coisas. Então, que eles sejam obedientes, tementes a Deus, crentes, e por outro lado, que eles não sejam incrédulos, que eles não sejam levianos, que eles não sejam blasfemos, que eles não sejam desobedientes a Deus. Sempre tem os dois aspectos. E a nossa disciplina visa isso. É mais positiva. Tem que ser mais positiva. Claro que tem um aspecto negativo, né? Se eles são desobedientes, nós vamos ter que corrigi-los para que eles sejam obedientes. Mas o que a gente quer é que eles avancem na obediência a Deus, no temor ao Senhor, na fé. É isso que nós encontramos como dever essencial nos 10 mandamentos, logo no início, no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Pensem um pouquinho, quantas surras você já deu no seu filho porque ele chamou o nome de Deus, usa o nome de Deus em vão? E quantas surras você já deu porque ele quebrou alguma coisa em casa, porque mostrando assim a falta de compreensão nossa da gravidade dessas faltas. Então, em primeiro lugar, é isso, meus irmãos. Num certo sentido, eu podia parar aqui. É apenas dizer, se empenhe em fazer seus filhos homens tementes a Deus, fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, porque esse é o principal, isso é o que a gente anela, isso é o que se busca para que eles venham a honrar e glorificar a Deus. Mas também, empenhem-se, meus irmãos e irmãs, isso é muito importante, com que, através da disciplina, seus filhos sejam apegados à palavra e depositem a sua confiança na palavra de Deus. Isso é tão relevante, eu não tenho como exagerar no que diz respeito a isso, porque é a base de tudo. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo do que aprendemos, o que temos que fazer ou não fazer, está na palavra de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, como li com os irmãos há pouco,
na sua segunda carta, ele escreve exatamente para encorajá-lo a permanecer naquilo que ele vinha aprendendo nas sagradas letras, que sabe desde a infância e que pode tornar-se sábio na salvação pela fé em Cristo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a base, meus irmãos, esse é o sustento. Se os filhos dos irmãos não tiverem essa visão da Bíblia como palavra de Deus infalível, como regra suprema de fé e de prática para a vida deles, aonde eles deverão buscar orientação e instrução em todas as áreas da vida e levar ali o pensamento deles cativos à palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, teremos falhado no que diz respeito à criação dos nossos filhos. E se nós mesmos não revelarmos isso para eles, não dermos bom exemplo no que diz respeito a isso para eles, eles não vão aprender. Se eles não nos verem lendo a Bíblia, se eles perceberem que a Bíblia para nós é só para domingo, porque na semana ela fica lá no canto, não sabe nem, papai não pega nela para ler, não lê, não vê, e muito menos, ainda que pegue, não tem aquele compromisso de custe o que custar, procurar com a graça de Deus colocar em prática. Eles vão aprender o ruim também. Mas se eles verem o contrário, eles vão aprender também a conduzir as suas vidas a ter a palavra de Deus como regra suprema mesmo de fé e de prática para a vida deles. Em tudo, em tudo. Na igreja, em casa, em tudo. No que diz respeito às suas vocações, a casamento, a tudo. Eles poderem conduzir tudo e à luz dos princípios da palavra do Senhor. Poderem dar o amém dele, dizer, não, a palavra de Deus disse isso, é isso. Eu posso até não estar conseguindo fazer, por causa do meu erro, do meu pecado, mas essa é a vontade de Deus e é isso que eu vou perseguir com a graça dele. Também, como motivo de disciplina, a Bíblia enfatiza tanto isso, meus irmãos, a honra aos pais e aos superiores, de um modo geral. Já tivemos a oportunidade de estudar esses mandamentos e a interpretação ampla que deve ter, está lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, está aqui novamente sendo enfatizado nessa passagem clássica no que diz respeito à criação dos filhos, que se encontra em Efésios, no capítulo 6, nos primeiros versículos. Honra teu pai e tua mãe. Isso nós precisamos inculcar aos nossos filhos. Esse respeito pelos pais e pelos superiores, a maneira como as crianças vão lidar, os filhos vão lidar com os pais e como vão lidar com os superiores, em termos de obediência, de submissão, não rebeldia, de respeito, de honra aos superiores, especialmente aos pais. Meus irmãos, isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Olha, outras coisas a gente pode até admitir, mas um filho de respeitar seu pai, isso não é possível admitir. Os superiores, é preciso ensiná-los positivamente, mostrar a relevância disso para eles, a importância disso para eles, biblicamente, e se eles falharem, então corrigirem. Com a disciplina física, se necessário for, especialmente dependendo da idade, claro, não é? Posso dizer aos irmãos que aquilo que a gente fizer até aí uns 5, 6 anos, 7 anos, está feito já para o resto. Dificilmente você vai precisar dar um tapa na boca do seu filho, se ele lhe respeitar ou disser alguma coisa, quando ele estiver maior, se você fez isso quando ele era pequeno. Você fez isso quando era pequeno, de maneira certa, correta, você vai ver, vai criar filhos respeitosos e que tratam as pessoas com a honra e o respeito que devem, de fato, tratar. Se eles não aprenderem a honrar aos pais, não vão aprender a honrar aos professores, não vão aprender a tratar com respeito presbíteros, diáconos, pastores, nem depois patrões. Patrões vão tratar às vezes com medo, né? Porque sabe que pode ir para a rua
pode ser despedido, pode até tratar com medo, mas não com respeito devido, nem as pessoas mais velhas, e assim por diante. Também quero enfatizar, irmãos, são conselhos práticos, fundamentados naquilo que a palavra de Deus ensina, e que os irmãos devem atentar mais especificamente. É claro que nós poderíamos relacionar tanta coisa, a Bíblia ensina tanta coisa com relação ao que deve ser a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus, o que devemos proceder, o nosso filho deve proceder. Mas eu estou me concentrando naquelas coisas que são fundamentais, que são básicas, que são gerais, que são essenciais. E uma delas é a questão da fidelidade ao culto, que envolve reverência, que envolve assiduidade. Isso é tão importante, meus irmãos, que também não tem como exagerar. Criar seus filhos de modo que o culto para eles seja um momento de clímax da semana. É aquele momento mais importante da semana. É aquele momento em que eles vão aprender pelo nosso próprio exemplo, de que eles não podem faltar. Não pode faltar. É o mais relevante, é o mais importante, é o nosso... Ora, quem é que vai marcar um encontro com o presidente da República, com o governador, sei lá, e então mas uma dor de cabeçazinha, eu não vou para o encontro. Deixa lá o presidente esperando. Ou então o governador esperando, ou então o seu patrão lá, o presidente da sua empresa, deixa ele lá esperando. Ou então, mas hoje é aniversáriozinho do primo da prima, do sobrinho da minha irmã, e aí eu tenho que estar lá. Eu estou exagerando um pouco, fazendo uma caricatura, ou qualquer passeiozinho que poderia ser feito 8 dias, é interessante. Nós temos 5 dias normalmente, ou 6, para trabalho, e temos 1 dia para dedicar ao Senhor. Mas se tiver que passear, falta o dia do Senhor, não falta o dia do trabalho. É interessante, irmão, a prioridade que nós damos. Nós contamos logo com o fim de semana, com o domingo, como se fosse um dia disponível. Ao invés de eu trabalho tantos dias, vou faltar 1 dia, 2 dias no trabalho para poder sair e dar um passeio. Mas não, muitas vezes é o domingo. E as crianças aprendem essas coisas, eles ouvem, eles veem, e eles vão percebendo o que de fato é relevante, o que de fato é importante, qual é de fato a nossa prioridade na vida. E isso é fundamental. Bom, nós poderíamos falar de várias outras coisas espirituais, sim, mas isso é fundamental e é essencial. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. O culto solene é o clímax. É absolutamente fundamental, já enfatizei isso, que cada um de nós tenha seu momento diante de Deus, separe tempo para orar, para ler a sua Bíblia, e devemos fazer isso diariamente, e pobre é o crente que não faz isso diariamente. Mas isso não é mais importante que o culto público. Quando 2 ou 3 ou mais estão reunidos, quando os ministérios são desenvolvidos, quando nós estamos aqui solenemente para adorar a Deus, cultuar a Deus, esse é o momento... Esses momentos em que nós nos congregamos como igreja, meus irmãos e irmãs, eles são sagrados na nossa agenda. Pode ter motivos para que a gente não possa estar? Claro que pode ter motivo. Não é? Às vezes trabalho à noite, às vezes coisas que não nos permite mesmo, né? Tem obras que precisam ser feitas no domingo, um médico, um policial, né? Então, às vezes é necessário, às vezes marca-se uma prova de vestibular, cai no domingo, tem jeito, tem que fazer, sem problema nenhum. Deus sabe disso. Mas, meus irmãos, os filhos vão ver isso, eles vão ver isso. Se os filhos de vocês veem que pode chover canivete, ou então só se o papai e a mamãe tiverem que não conseguir levantar da cama mesmo, mas eles vão estar lá na igreja, eles vão aprender isso, e eles vão ser assim, e eles vão desfrutar desse principal meio de graça que Deus coloca à nossa disposição. E vão estar presentes, meus irmãos, como a Bíblia ensina,
em tantas passagens valorizando o culto a Deus como sendo esse elemento fundamental, essencial, básico. E não apenas a presença deles, mas a reverência deles no culto. Como é que eles vão participar do culto? Ora, evidentemente que se eles veem papai ou mamãe no culto, coisando a unha, ajeitando coisa, olhando para um lado, conversando, conversa fiada, brincando com o nenenzinho que está na frente, aquelas coisas assim na hora do culto, eles vão aprender que culto não é coisa reverente assim não. Mas se eles veem nos pais a reverência, eles vão ser reverentes também. Eu sempre tenho procurado, infelizmente alguns pais não ouvem, não atendem a gente, não pode obrigá-los a fazer, mas eu sempre tenho procurado orientar os irmãos, os pais, a manterem seus filhos dos seus lados, junto a você, a família cultuando junto a Deus aqui, para os seus pais, os filhos, para que eles possam então estar ali sob domínio, sob controle. E os pais não estão vendo, às vezes vocês estão aqui, eu aqui estou vendo o filho de vocês na brincadeira lá em cima, na conversinha com o outro, na graça, sem prestar atenção nenhuma, mas você não está vendo, você não está com o seu filho do seu lado, eu estou vendo aqui na frente. E claro que quando são menores eu não chamo a atenção dos pais, dos filhos, né? Eu chamo a atenção dos pais, depois procuro os pais, ou então peço para que um presbítero faça isso e digo, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Graças a Deus, isso é raríssimo entre nós. Eu louvo a Deus, irmão, dou graças a Deus, e tenho ouvido alunos, às vezes, meus do seminário que nos visitam e vêm, e fico até impressionados com a reverência e com a atenção que a igreja dá à pregação, e que às vezes até passa de 15 minutos, 20 minutos, né? Chega a ser 1h30, isso em algumas congregações é insuportável, insuportável. Mas aqui nós damos graças a Deus por isso. Mas a reverência, o temor, nós estamos adorando a Deus, nós estamos cultuando a Deus. Então, ensine isso aos seus filhos. E se seu filho não aprender, aí é a hora da disciplina negativa, né? A disciplina negativa. Eu asseguro aos irmãos, que é perfeitamente possível uma criança hiperativa, com 2 anos de idade, ficar sentadinho ali e assistir o culto sem problema nenhum. Eu asseguro aos irmãos que isso é possível. Isso é muita coisa, só um beliscãozinho. O poder do beliscão faz maravilhas, sabe? Ele está agoniado ali, um beliscãozinho, ele aquieta rapidinho e fica ali, vai aprendendo, e vai ouvindo, e daqui a pouco está aprendendo e vai aprendendo a solenidade e a seriedade. Meus irmãos, façam isso, empenhem-se nisso. Também com relação ao uso adequado do dia do Senhor, zelem por isso. Isso aqui são entre os 10 mandamentos, nós encontramos, na verdade, é interessante, irmãos, o espaço que Deus concede a esse mandamento aqui nos 10 mandamentos. Enquanto que lemos apenas não matarás, não adulterarás, não furtarás, quando chegamos ao 4º mandamento, nós lemos, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Impressionante, irmãos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. E, no entanto, no que diz respeito à guarda, à observância do dia do Senhor, nós temos todo esse arrazoado, toda essa argumentação em favor do bom uso do dia do Senhor. E os irmãos sabem bem qual é o bom uso do dia do Senhor. É para o descanso do corpo e para a edificação da nossa alma. A substância desse dia deve ser utilizada nesse sentido. E eu garanto mais uma vez aos irmãos, que se os irmãos praticarem isso, os irmãos verão que os filhos de vocês nem tentarão, nem passará pela cabeça deles chegar em casa e ligar a televisão à tarde para ir assistir coisa, quando eles têm um culto à noite, para ir.
ou se dedicarem a outras atividades, eles não farão isso, se os irmãos criarem. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muito pouca estima e muito pouco respeito pela casa de um crente em que no domingo à tarde a televisão está ligada. Muito pouco. Você faz isso, dificilmente você está criando o seu filho na disciplina do Senhor, está utilizando bem o dia do Senhor. Chega seus filhos em casa, vão almoçar, vão conversar. É tão bom estar junto ali, às vezes não dá durante a semana, a vida é tão corrida, é tão complicada, um filho estuda no horário, outro no outro horário, o pai trabalha no horário, às vezes a mãe no outro, às vezes é complicado demais. Mas chega nesse horário do almoço do domingo, não me convide para almoçar domingo em lugar nenhum, viu? Aviso dado. Se eu tiver que ir por alguma razão, eu vou a contragosto. Domingo eu quero estar em casa, chegar da igreja com a minha família, antes de vir ter tomado café ali com a minha família, orar, vir para a igreja, voltar, estar ali junto com meus filhos e conversarmos juntos, passarmos aqueles momentos ali juntos e depois descansar um pedaço, ler um bom livro, ler a Bíblia, orar, vir para a igreja. Essa é a maneira boa, meus irmãos, da gente utilizar esse dia do Senhor. Ensine isso a seus filhos, para que eles cumpram bem esses deveres, no que diz respeito ao bom uso do dia do Senhor, para o bem deles mesmo. E se houver necessidade de correção, aí correção. Mas eu quero sugerir aos irmãos que se os irmãos fizerem direitinho, nem vai precisar correção. Nem vai precisar. Talvez ali no início alguma besteirinha, né? Mas pronto, eles vão aprender. E não vai fazer nem falta para eles. Esses passeios no domingo, piscina, campo de futebol, essas coisas todas que são próprias para outros dias, mas não para o dia do Senhor. Mas é interessante, quando se quer sacrificar, não se sacrifica um ou dois dos 5, 6 que a gente tem, se sacrifica o um que a gente tem por semana, que é aquele dedicado ao Senhor. Esse é o que primeiro a gente sacrifica quando, por razão de lazer ou qualquer outra coisa. Também, meus irmãos, ensine seus filhos a amar a igreja. Amar os irmãos. Há tantas passagens bíblicas que nos orientam nesse sentido. Amai aos irmãos, lemos lá na primeira carta de Pedro. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, nós lemos assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E as passagens de Pedro eu li há pouco com os irmãos. Então, isso nos cabe ensinar os nossos filhos a amar, em primeiro lugar, os irmãos em Cristo. Amar mais do que os colegas de trabalho, os filhos do colega de trabalho, amar mais do que as crianças da vizinhança, até mais do que os priminhos. Até mais do que os priminhos. É nesse sentido que Cristo disse que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Se os priminhos não são, especialmente se eles não são crentes, né, então aí a coisa complica. Amar os irmãos em Cristo como aqueles com os quais nós vamos passar a eternidade, meus irmãos. Amar a igreja, gostar de estar na igreja, a amizade deles seja as amizades da igreja, dos irmãos na igreja. E dentro da igreja, aqueles que dão o melhor testemunho, que sejam os coleguinhas deles. Eles precisam aprender isso. Eles precisam aprender e vão aprender com você. Se eles perceberem que seu interesse, seu amor,
sua companhia está mais na igreja do que na família, família que eu digo, não no núcleo, né, familiar, então eles vão aprender isso também. Mas se eles veem que você preza muito mais a companhia dos tios, dos primos, dos sobrinhos, de não sei do que dos irmãos, eles vão aprender também. Eles vão aprender também. Eu espero que nenhum dos irmãos tenha dúvida com relação ao caráter bíblico dessas exortações, não é? É incrível, mas Jesus, quando chamando ali os seus discípulos, e alguém disse, olha, não, mas peraí, eu tenho que enterrar o meu irmão, não sei quem que morreu, eu disse, não, deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Quer dizer, é mais importante os vivos, nesse sentido. E quero sugerir aos irmãos isso, que se os irmãos e irmãs dedicarem demais aos seus familiares, mais do que a igreja, a Cristo nesse sentido, então, provavelmente nem outro. Provavelmente você não vai nem conduzir seus parentes a Cristo. Pelo contrário, provavelmente você vai ter a sua fé enfraquecida, você vai se encontrar faltando aos cultos, negligenciando aos cultos, vendo apenas aquele mínimo indispensável e necessário, sem o que vai pegar mal, até na igreja. Porque o seu coração, a sua vida está mais na família, está mais nos outros, do que na igreja. E você não será um instrumento de bênção para a sua família. Já se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, ensinar os seus filhos a amar os irmãos, a amar a igreja, provavelmente você terá condições de ser uma bênção maior para os seus familiares. É claro, às vezes é preciso a gente fazer ressalvas para não... Já basta a dureza do ensino bíblico, não é, para ainda se acrescentar essas coisas. Claro que eu não estou dizendo que nós não podemos nos relacionar com nossos familiares, é claro que nós podemos, é claro que podemos tentar ajudá-los e devemos, é claro, mas também não podemos proibir meus filhos de brincar com os priminhos, claro que não, mas, bom, depende, né? Se for uma má companhia para eles, isso vai ser ruim, então é melhor evitar mesmo que isso aconteça. Isso é difícil, tem dificuldade, dá problema, mas, meus irmãos, são os cuidados que é preciso ter. Eu posso garantir aos irmãos que com esses cuidados, nossos filhos são criados no temor do Senhor, vão ser rapazes e moças sérias, crentes, vão criar seus filhos no temor do Senhor também, vão ser instrumentos da graça de Deus para a promoção do seu reino. Agora, não é fácil fazer, é um preço que nós temos a pagar, mas é isso. Eu não vou poder concluir, já são 20 para as 11, vou terminar na semana que vem, se Deus permitir, porque eu quero enfatizar cada uma dessas orientações da maneira mais prática possível para o bem dos irmãos. A situação é grave, a situação das famílias é grave, a criação dos filhos é grave, esse é um assunto seríssimo, essas recomendações são bíblicas, são vida para a alma dos irmãos, para os filhos dos irmãos, e eu não posso deixar de enfatizar essas coisas. Tenham cuidado especificamente com relação a essas questões relacionadas a Deus. Seus filhos amem a Deus, temam a Deus, tenham apego à palavra do Senhor, zelem por isso, isso é que é o importante. Às vezes a ênfase, todo menino aprende muito mais porque estuda, porque não estuda, tira nota ruim, aí é uma surra danada, então priva disso, caiu o mundo porque o menino ou a criança não foi bem sucedida no estudo, numa nota, alguma coisa assim. Digo com temor, mas bobagem. Em relação a outras coisas, bobagem. E, no entanto, a criança não tem apego nenhum à palavra de Deus, e é grave. Fala o nome de Deus em vão, em qualquer coisa, não é grave. Usa o dia do Senhor de maneira mais errada possível, o pai nem liga. O menino não quer ir para o culto, não vai, nem parece grave. Ou então no culto fica na brincadeira, parece coisa de menor importância.
e às vezes quebrou o brinquedo, ou então tirou uma nota que não foi lá muito boa, essas bobagens, coisas que não afetarão substancialmente a sua alma, o destino da sua alma, não causarão maior dano, e são consideradas absolutamente gravíssimas, e essas outras que são realmente gravíssimas, elas são consideradas de forma leviana. Apenas para a gente concluir essa parte do estudo, quero talvez resumir o que estivemos considerando aqui dos nossos deveres com relação a Deus, lembrando os irmãos da mensagem sobre Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, também no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, a alma deles. Em primeiro lugar, a vida espiritual deles. Em primeiro lugar, a promoção do reino de Deus nesse mundo. Nossos filhos são filhos da aliança, eles foram confiados a nós, para que nós criemos os nossos filhos de tal maneira que eles venham ser instrumentos úteis para a promoção do reino da aliança, do reino de Deus nesse mundo. Essa é a nossa função. E eles poderão promover o reino de Deus muito bem, sem formação universitária. Eu não estou diminuindo nem que os irmãos não devam preparar seus filhos, claro que devem preparar, mas isso não é o fundamental, não é o mais importante. Se eles naufragarem na fé, o que vai adiantar o grau deles, a profissão deles, ser bem-sucedido na vida, não vai adiantar nada. Se eles não tiverem como meta a promoção do reino de Deus e apenas o sucesso próprio, seremos mal-sucedidos na criação dos nossos filhos. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de criarmos filhos de modo que a prioridade deles seja o reino. É isso que vai condicionar o estudo deles, o trabalho deles, a vocação deles, o casamento deles, tudo. A prioridade na vida deles seja o reino de Deus.